Glória a Deus, Deus é bom. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, para ouvir o Teu Espírito, e que o nosso coração não desperdice a boa semente da palavra, que é a palavra, mas que o nosso coração seja uma terra fértil. Senhor, que nós não estejamos aqui só de corpo presente, mas com o desejo de ouvir o Senhor, de sermos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, no livro de Colossenses, você vai encontrar aquela igreja tendo diversas virtudes. Você vai encontrar diversos elogios de Paulo a respeito daquela igreja. E quando você olha ali, Paulo dá alguns elogios àquela igreja. Fala que eles tinham a fé no Senhor Jesus. Então eles eram uma igreja cheia de fé. Fala que eles tinham amor para com todos. Ou seja, era uma igreja que amava. Fala ali de eles tinham uma esperança, uma igreja que era uma igreja cheia de sonhos, mas era uma igreja que não limitava a sua esperança apenas a essa vida. Porque se nós limitamos a nossa esperança apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Você imagine se a Ludmila Ferber limitava a sua vida apenas a essa vida. Porque a vida dela, então, foi muito miserável no final dos dias dela. Então, Paulo fala de muitas virtudes dessa igreja, e você pode ler sobre todas essas virtudes na sua casa em Colossenses. Mas uma coisa interessante, quando nós observamos esses elogios de Paulo, né, e agora eu vou usar uma linguagem contextualizada, né, que está muito na internet, até engraçado. Qual que é o código? Quem está escutando muito coach, você vai entender, né? Agora tudo código, o coach fala, eu vou te dar o código para destravar a sua vida. O código. Então eu vou usar um termo contextualizado, se tiver algum jovem, alguém que está acompanhando muito a internet, né? Ou seja, todo mundo hoje tem um código, mas claro que ele vai te cobrar um preço, né? Tem um Pix depois, né? Ou seja, eu acho muito triste, irmãos, tem um ponto que eu acho muito triste, eu queria que você... infelizmente, né? Você sabia que é muito ruim você estar cercado de bajuladores. É muito ruim você estar cercado de bajuladores, né? Grande tristeza, né? Ter brasileiros que se dizem cristãos, que chegam perto do Bolsonaro e chamam ele de mito. Ô tristeza chamar um homem de mito. E sem contar a turma do outro lado que exalta o Lula, né? Lula lá é a esperança, Lula lá. É incrível no nosso país imaginar que deve ter 30% da população que vota num cara que roubou o país. E você pode, se você não gostar que fale sobre os ladrões do país, não venha mais nos nossos cultos, porque se tem uma coisa que eu não, até o mês de outubro, eu não vou te indicar um candidato, mas vou falar da esquerda e do Lula, que é ladrão, até o final, até outubro. Porque, irmãos, se você acompanhar na história, todo país que é implantado o comunismo, e aí você pode falar, a esquerda, ele vai perseguir os cristãos em algum momento. Ele só vai conseguindo, com o tempo, ele vai chegar no objetivo final, que é perseguir os cristãos. Por quê? Porque num país comunista, esquerdista, quem é o Deus é o Estado, e não pode ter outro Deus que não seja o Estado. Então Jesus é um concorrente desse Deus chamado Estado. Amém? Mas vamos adiante aqui, que hoje o assunto é muito mais profundo. E qual que é o grande segredo, o ponto central que Paulo nos ensina aqui, que fez com que as outras virtudes aparecessem nessa igreja? O amor para com todos os santos, a fé salvadora, a esperança em Jesus Cristo, o poder do Espírito e tantas virtudes que nós observamos aqui. Tem um ponto central, tem uma chave central que Paulo ensina aqui, que está no versículo de número 6 do capítulo 1 de Colossenses. Diz o seguinte: que chegou até vocês por todo o mundo este evangelho, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Paulo fala, esse evangelho está frutificando em todo o mundo e também entre vocês.
E ele dá aqui a chave, o segredo para que essa frutificação aconteça. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então Paulo fala que toda essa frutificação que aconteceu nesta igreja foi pelo motivo de que, primeiro, eles ouviram. Teve alguém que anunciou a graça de Deus, né? Eles ouviram. Não só ouviram, mas entenderam, porque ouvir é uma coisa, entender é outra. E o pior não é quem não entende, é quem pensa que entendeu e não entendeu. E nós temos de professor de graça, tá assim na internet, o cara acabou de converter, ele acha que é o maior professor da graça. Então, ouviram, entenderam o quê? A graça de Deus. Então, esse não é um assunto secundário na igreja. Esse não é um assunto secundário. Entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, em toda a sua verdade. Porque eu posso pegar parte da verdade, não toda a verdade. E se eu pego parte da verdade, eu não estou vivendo 100% na verdade. Então, irmãos, a graça de Deus é a maior chave que pode acontecer, que nós precisamos como igreja, na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. E se nós observarmos o Novo Testamento, nós podemos ver problemas e soluções que giraram em torno de justamente de soluções e problemas que giraram desse ponto, de eu entender ou não entender a graça de Deus. Soluções acontecem quando nós entendemos a graça de Deus. Famílias são mudadas quando entendem a graça de Deus. Mas grandes problemas ocorrem quando não entendemos a graça de Deus e pensamos que entendemos. Ou sequer aceitamos esse assunto. Eu falei para os irmãos recentemente, não sei se eu falei aqui, eu falei em São Paulo, mas que conversando com um pastor e uma pastora, justamente eles tiveram um problema muito grave na comunidade deles, porque uma pessoa pensou que entendeu a graça de Deus. E por ele pensar que entendeu a graça de Deus, ele trouxe muitos problemas para aquela igreja. E aí nós temos uma reação errada dos pastores, porque eles também eram contra qualquer ensino da graça de Deus, porque eles tiveram um problema com o irmão que ensinou erradamente a graça de Deus. Aí eu questionei eles e falei, o que vocês estão ensinando se vocês não estão ensinando a graça de Deus? Porque se vocês não estão ensinando a graça de Deus, vocês não estão ensinando nada. Porque não tem outro evangelho que não seja o da graça de Deus. Então não é questão, irmãos, de eu optar por falar da graça de Deus ou não falar da graça de Deus. A questão é eu buscar entender a graça de Deus. E o que eu falei para aquele pastor é o seguinte: em vez de você permitir que apenas as pessoas da sua comunidade ouçam sobre a graça de Deus por terceiros, porque se você não falar, eles vão ouvir na internet. Você não tem como controlar o que as pessoas ouvem. Você tem como sim ensinar a verdade. Mas para isso você precisa buscar a verdade. E porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a verdade. Então a verdade, quando nós entendemos sobre Ele, sobre a graça dEle, sobre esta verdade, João capítulo 1 diz que Ele é cheio de graça e verdade. Amém? A graça e a verdade nunca se separam. Amém? Porque a graça é a provisão para vivermos a verdade. A graça é a provisão para vivermos a verdade. Então isso é uma coisa muito importante. Nós podemos encontrar então, irmãos, igrejas, no Novo Testamento, nós então encontramos soluções providas pela graça e problemas de pessoas que acharam que entenderam a graça ou rejeitaram completamente a graça, né? Nós podemos encontrar igrejas que misturavam a graça com a lei. Paulo falando que formaram outro evangelho. Podemos encontrar os que achavam que precisavam pecar mais para que tivessem mais graça. Ou seja, já que onde abundou o pecado superabunda a graça, então eu vou pecar mais para ter mais graça. Nós tivemos isso, nós encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos o que ultrajaram o Espírito da graça. No livro de Hebreus, ele fala muito severamente sobre pessoas que usaram a graça de Deus, o sangue da aliança, para perverter ou para práticas
erradas. E nós encontramos até pessoas que se privaram de viver a graça de Deus, porque tinham um coração cheio de amargura. Isso os privou da graça de Deus. Então nós encontramos, irmãos, como um tema central do Novo Testamento, a graça de Deus. E existe uma definição muito conhecida sobre graça de Deus, né? É a definição mais conhecida, que é favor imerecido, né? A definição talvez mais usada, quando as pessoas querem definir a graça de Deus, eles falam sobre favor imerecido. Essa expressão favor imerecido tem sido também muito mal ensinado, favor imerecido. E tem dado a entender, irmãos, que para que eu possa então receber a graça, que no ensino de muitos é ensinado como favor imerecido, mas o problema não está nem no título, na frase, favor imerecido, está como eu entendo que é favor imerecido. E muitos usam então, esse entendimento de que favor imerecido é que eu preciso estar numa posição sempre e que é normalmente decadente, ou seja, alguma falha de caráter, alguma área que eu não estou andando em santidade, para que eu esteja então nesse imerecido. Imerecido sempre é alguma posição que eu estou de negligência, de infidelidade, de fraqueza. Porque se eu estou nessa posição, então, eu estou então no alvo do favor imerecido de Deus. Então, infelizmente, muitos pensam que a interpretação de favor imerecido é esse. Outros irmãos, vinculam a graça de Deus apenas ao bem-estar nesse mundo. Ao bem-estar nesse mundo. Muitos vinculam isso ao bem-estar nesse mundo e a bênçãos materiais. Então, favor imerecido, favor de Deus, está muito vinculado a não passar por nenhum tipo de dificuldade e eu ter uma vida completamente sem dificuldades e uma vida que eu tenho muita bênção financeira, eu estou avançando muito financeiramente, eu estou tendo um bem-estar nesse mundo sem passar por dificuldades, infelizmente, Então, muitas pessoas se sentem até acusadas por estar passando certos tipos de dificuldades, porque tem ouvido muito que aonde está o favor? Se tem favor na tua vida, tudo vai bem. Se tem favor na tua vida, você não vai ter diversidade, não vai ter desemprego, não vai ter perseguição, não vai ter nada disso. E isso é um pensamento equivocado sobre a graça de Deus. Por esse pensamento de bem-estar, muitos têm dificuldade de entender a graça de Deus, como diz em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo. Padecerdes por Cristo é considerado aqui no texto uma graça. E não somente crerdes nele, ou seja, você não teve a graça só de crer em Jesus, mas você teve a graça de sofrer por Jesus. E inclusive no chamamento de Paulo, é muito claro, ali o Evangelho ensinando para nós que Paulo agora seria de perseguidor da igreja a perseguido. E nós podemos encontrar Paulo, que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, a vida inteira dele, ele sendo perseguido. E eu acredito que o espinho na carne que Paulo fala que tinha, era os judaizantes, que o perseguiam. Onde quer que Paulo ia falar sobre a graça de Deus, tinha os crentes judaizantes que iam lá perseguir Paulo. E Paulo era perseguido, e Paulo pede para que esse espinho na carne fosse retirado. E Deus não tira o espinho na carne e diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. Então significa que tem sofrimentos que nós vamos precisar enfrentá-los. E ali são sofrimentos por causa do Evangelho, não por causa do pecado. E que não necessariamente vai ser removido de nós esses sofrimentos, mas é nos concedido uma capacidade sobrenatural para que passemos por eles. Então nem sempre Deus vai te tirar do ambiente de perseguição. Deus vai te capacitar para ser perseguido e não negar o nome dele. Amém, meus irmãos? Existe outra graça aqui, que muitos não entendem se não tiverem o entendimento correto sobre a graça. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus.
Ou seja, eu vou te apresentar a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, diga muita prova, diga aí tribulação, amém? Então assim, está falando aqui de uma igreja que vai ser elogiada, mas que estava passando muita prova de tribulação, ou seja, muita tribulação. Tiago fala sobre a tribulação, tendo por grande alegria o passares por várias tribulações. Glória a Deus. Aí o texto continua dizendo, porque no meio de muita prova e tribulação manifestar abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui está falando alguns termos, irmãos, que parecem ser meio chocantes, né? Ou seja, está falando aqui de algumas coisas que normalmente, né, no ensino errado da graça de Deus, eu quero até aqui excluir, como uma igreja aqui está passando por tribulação, prova, tribulação, profunda pobreza. E qual é a graça aqui, irmãos? A graça que no meio desse cenário todo, eles queriam participar da contribuição. Eles queriam contribuir, eles abundaram em generosidade. Ou seja, olha que coisa poderosa. Então, afinal de contas, o que é a graça, então? É muito difícil definir a graça. Nós vamos tentar entender um pouco melhor aqui o que seria a graça de Deus. Amém? Afinal de contas, o que é a graça de Deus? Partindo do ponto de vista, primeiro, do graça é um favor imerecido, eu gostaria de que você entendesse graça como favor imerecido, ou seja, graça é uma virtude que recebo gratuitamente. É uma virtude que recebo gratuitamente. Ou seja, é uma virtude que eu não tinha e que jamais conseguiria se não fosse pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Jamais eu conseguiria isso se não fosse a graça. Então, graça é uma virtude que recebo gratuitamente. Ou seja, não tem mérito nenhum em mim por receber essa virtude. Mas muitos têm transformado o imerecido, como se esse final imerecido fosse o seguinte: eu sempre vou precisar viver uma vida meio esculhambada, meio bagunçada, para que eu fique na posição do imerecido. O imerecido significa o seguinte: eu jamais mereço a virtude que recebi. Eu jamais receberia essa virtude, essa capacitação que recebi, se não fosse Jesus. Mas é uma capacitação, é uma virtude que eu recebo. É uma virtude que eu recebo. Graça é então também uma força capacitadora. É uma força capacitadora que eu recebo de Deus. É uma virtude, é uma capacitação que eu recebo de Deus. E graça nós podemos entender ela como um privilégio dado por Deus. Ou seja, é uma graça, Deus é bondoso demais. Então esses irmãos aqui da Macedônia, eles viam a contribuição como um privilégio. Como que Deus, sendo tão bom, pode nos usar para tal obra? E é esse, irmãos, um conceito que eu acho que Deus guardou meu coração durante todos esses anos. Eu acredito que nunca achei diferente disso, eu acredito que não. Eu creio que as oportunidades que Deus me dá, os dons que Ele me deu, são um privilégio. Como que Deus poderia escolher eu, Cleberson, como que Deus poderia escolher eu para cooperar na sua obra? E esse é um problema sério, irmãos. Muitos perderam essa visão de que servir, de tudo que Deus te deu é um privilégio muito grande. Deus poderia ter escolhido outro e Deus escolheu você. Quando nós perdemos isso, irmãos, tudo começa a virar um peso e nós passamos a administrar a nossa relação para com Deus e para com as pessoas. E eu sempre acho interessante, né? Uma coisa muito pobre sempre foi o dízimo, porque o dízimo fala de uma administração de um relacionamento para com Deus, na área financeira e para com as pessoas. E a nossa pobreza era tão grande na área de contribuição que nós perguntávamos, constantemente eu recebia essa pergunta: o dízimo é do bruto ou é do líquido?
Você queria saber se dava 139,90 ou 147,50. Ou seja, nós estávamos buscando como que eu posso administrar a relação com Deus e com os meus irmãos no mínimo possível. Eu quero entregar o mínimo possível. Isso foge todo do conceito da graça de Deus, de um Deus que falou, eu vou entregar o máximo possível. Eu vou entregar o máximo possível. Esse é o coração da graça de Deus. Deus nunca quis administrar o relacionamento conosco, mas Deus falou, eu vou entregar o meu máximo por vocês, que é o meu filho amado. Então, irmãos, é isso. Quando diz de um favor imerecido, é uma virtude que eu recebo de Deus que jamais merecia. Eu costumava falar que a lei, né? Ela desqualifica os melhores, e a graça, né? A lei e a graça qualifica os piores e os torna melhores. Hoje eu tenho colocado essa frase no final, porque senão fica incompleto o ensino da graça. Ou seja, eu quero comparar aqui com você, mais ou menos, a lei. Uma vida na lei é uma vida no esforço próprio. É uma pessoa tentando, no máximo da sua força, alcançar um padrão estabelecido pelo próprio Deus. É alguém que quer viver para Deus, mas está tentando alcançar esse padrão que Deus fala no seu próprio esforço. É mais ou menos o ensino coaching. Ele vai tentar te levar no máximo do seu potencial como ser humano. Ele vai te desafiar, vai dizer que você pode, que você consegue, mas que você tem que se esforçar muito para chegar naquele determinado padrão. Não é imerecido, é porque você vai ter que fazer por onde, você vai ter que se esforçar muito para chegar nesse padrão. A graça de Deus é o contrário. Deus em Cristo te capacita e te coloca numa posição que jamais você poderia por si mesmo. Que jamais você poderia. Quem vive pela graça de Deus, você vai viver coisas que jamais você viveria com o máximo do seu esforço. Com o máximo da sua aplicação, da sua disciplina. Com o máximo, você jamais viverá. Então, graça é uma virtude. Virtude. Uma capacitação. Um privilégio. Amém? Sempre pense em virtude. Sempre pense em capacitação. Sempre pense em privilégio. A graça envolve receber as virtudes de Deus, para que possamos viver como filhos de Deus, cumprindo assim o nosso propósito existencial, que é expressar a Deus. Vou repetir, a graça envolve receber pela fé as virtudes de Deus, amém? Para que possamos viver como filhos de Deus, cumprindo o nosso propósito existencial, que é expressar a Deus. Isso só é possível com a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Vamos mudar aqui a graça. Mas pela virtude de Deus sou o que sou. Mas pela capacitação de Deus sou o que sou. Sou o que sou. E sua virtude e sua graça para comigo não foi vão. Não foi vão, ou seja, não é vão a virtude. Eu recebi uma graça, eu recebi uma virtude, eu recebi uma capacitação, eu recebi um privilégio, e tudo isso não foi vão. Não foi desperdiçado. Contudo, não eu. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, fala algo muito importante, versículo 10. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, Quer estejamos no corpo, quer deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, aqui, irmãos, nós precisamos entender algo, e tem que ficar muito claro isso para nós, que é uma pergunta que muitos fazem. Se os meus pecados foram perdoados, o que é que eu vou prestar conta diante de Deus? Você vai prestar conta e eu vou prestar conta da graça que recebi. Meu irmão, se Deus te chamou para ganhar uma vida, em toda a sua vida, seja fiel nisso. Mas se Deus te chamou para ganhar um bairro, seja fiel nisso. Porque você e eu vamos prestar conta da graça que recebemos de Deus. Amém? Isso deveria produzir em nós temor no nosso coração. Nós vamos prestar contas a Deus. Nós não podemos perder de vista isso no nosso coração. Nós vamos prestar contas a Deus. Vai chegar o dia da prestação de contas a Deus. Então nós não deveríamos viver de qualquer maneira, fazendo a nossa vida do jeito que nós bem entendemos. Nós temos que ter seriedade com a nossa vida e com a graça que recebemos de Deus. E eu aqui, irmãos, queria comentar algumas coisas, né? Nós poderíamos falar de tantas coisas que dizem respeito sobre a graça de Deus. Nós recebemos a graça de Deus, de recebermos o seu perdão. Amém? Ou seja, é algo que você não merecia, é uma virtude que você não merecia. Você não merecia que Deus te perdoasse. Então você recebeu uma graça de Deus. O que Deus espera agora é que você ande em perdão. E nós temos aqui, eu poderia ler, e eu não vou ler porque eu não quero focar nisso aqui. Nós poderíamos ler o texto que fala sobre, né, o servo e o conservo. Dizendo que Deus vai vir pedir conta do perdão que Ele nos deu e que nós, mesmo recebendo o tamanho perdão dEle, nós negamos o perdão para os outros. Nós poderíamos falar sobre a justificação pela fé, que é muito importante, mas eu falei muito tempo. E acredito que tem que continuar falando. Mas eu gostaria de falar aqui algumas coisas, 4 coisas, relembrar para você, de uma graça que recebemos e que não podemos tornar vã. A primeira graça que recebemos foi a graça, ou seja, privilégio, virtude, capacitação, a graça da santidade. Diga a graça da santidade. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte: maridos, amem as suas mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, ame as suas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Verso 26, para santificá-la. Aí começa a entrar na relação, né? De comparar de Cristo com a igreja e o marido com a mulher. Amém? Então Cristo, né? Amou a igreja e se entregou por ela para quê? Aí está muito claro aqui, para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Deus, em Cristo, morreu, amou a sua igreja, se entregando por ela, para santificá-la. Tendo-a purificado, digo, santa, santa, santa. Tinha uma irmã na igreja, santo, santo. Ela sempre falava assim, eu estava pregando ela, santo, santo, santo. Santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Olha que palavras poderosas. Gloriosa, sem mancha. Ou seja, não era da mancha verde. A do Palmeiras, sem mancha. Mancha verde aqui do Paraná tem também do Coxa? É mancha verde? Então tá bom. Né? Qual o segundo melhor time do mundo?
Quem que é? Palmeiras, ele está feliz, irmão. Hoje palmeirense hoje, segundo melhor time do mundo, está feliz. Aleluia. Sem mancha, nem ruga, olha que maravilha, irmãos. Coisa que uma mulher detesta, uma noiva detesta é ruga, né, irmã? Você não quer se livrar das rugas? Jesus aqui morreu, amou e se entregou a si mesmo, para que a sua igreja seja sem ruga. Amém? Ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Então aqui nós podemos observar, né? Muitos usam o amor de Deus. O povo fala do amor de Deus, mas não entende o amor de Deus. Falam do que não entendem. Então está dizendo muito claro que o amor de Deus foi dado, Deus amou, se entregando por nós naquela cruz. Para quê? Então nós precisamos entender claramente aqui nessa manhã, Jesus não amou a igreja para que ela viva no pecado. É o contrário. Jesus amou a igreja para santificá-la. E para que quando ele venha voltar para buscar a sua noiva esteja nesta condição do texto. Agora eu quero dizer o seguinte, a parte de Jesus foi morrer na cruz, foi nos amar e foi morrer na cruz. E nos reposicionar agora, nos colocar numa nova posição. E ele espera que quando ele voltar, ele encontre a noiva dessa maneira. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou novamente me casar com a Fabíola. Eu chego para ela, é o seguinte, Fabíola, então nosso casamento é sexta-feira, e eu estou deixando aqui com você R$1.000, para que você possa fazer todos os preparativos para o casamento. Os R$1.000 representam a graça de Deus. Ou seja, é a provisão de Deus para que o objetivo seja alcançado. E qual que é o objetivo? Que a Fabíola então se apresente para o seu noivo, Cleberson, da melhor forma possível. E de forma natural aqui, o melhor salão não poderia alcançar este padrão aqui. Mas de forma espiritual, o que a Bíblia está nos falando, é o que o noivo Jesus Cristo nos deixou. É a posição que ele nos deixou agora, através da sua graça. Então, quando ele voltar buscar a sua noiva, ele tem buscado muitos da sua noiva. Esse ano ele buscou muitos. O ano passado ele buscou muitos. Esse buscar do Senhor diz respeito ao arrebatamento da igreja, mas diz respeito também à nossa morte física. Então ele espera que quando ele vir buscar a sua noiva esteja desta forma. Porque senão ele vai perguntar, o que você fez com a graça que eu te dei, para que você pudesse se apresentar para mim desta forma, ó noiva minha. E é justamente o contrário. Muitos, por não entenderem plenamente a graça de Deus, estão usando a graça dizendo, agora na graça eu posso viver de forma totalmente ao contrário do que o noivo diz que espera a mim, que eu esteja preparado quando ele voltar para me buscar. Segunda Pedro capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais graça se multiplica na minha vida. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O seu divino poder nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade. Então ninguém vai poder chegar no tribunal de Cristo e Jesus falar, e essa ruga aí, meu irmão? Ah, noivo, você sabe, né? As tribulações da vida, as dificuldades, eu estou com essa ruga.
Ele fala, não, mas eu deixei toda a provisão para você lá, para você chegar aqui sem ruga, sem mácula, gloriosa. Mas você está meio feinha. Parece que você não gosta de se arrumar. Né? Tem irmãos e irmãs que tem dificuldade. Tem irmã que quer se arrumar tanto que ideia estraga. Tem irmão e irmã que não gosta de se arrumar. É ou não é? Eu pergunto para você, com a graça que você recebeu, você, nesse momento agora, se te desse um infarto fulminante, você ia se apresentar como para o seu noivo? Agora, e falar nisso, está bastante gente morrendo de infarto fulminante, né? Eu não acho uma morte tão ruim, eu até me agrado dela. Pô, um fulminante, pô, acabou, tchau. Tem sofrimento nenhum, pá. É interessante esse fulminante aí. Não é muito interessante quando nós estamos meio com medo de se encontrar com o nosso Senhor, o nosso noivo. Irmãos, eu estive meditando, sobre humildade. Humildade. Mas nós não podemos confundir humildade com incredulidade. Humildade é eu reconhecer que jamais eu teria as virtudes sem a graça de Deus. Isso é humildade. Humildade é eu ver as minhas mazelas, as minhas rugas, as minhas máculas e olhar para a cruz e ver o que Cristo providenciou em meu favor. Qualquer área que eu tenho rúgula é que eu estou comendo. Ruga, a rúgula também. A rúgula é bom, tá? A ruga aqui não é bom. Eu tenho a ruga, mácula, tenho defeitos. Eu olho então para a cruz e vejo qual é a graça que me foi concedida por Cristo para que eu possa remover essas coisas da minha vida. Então, humildade é reconhecer que jamais eu posso viver o padrão de santidade de Deus sem o próprio Deus. E muitos pensam que graça é Deus falou o seguinte, filho, graça é o seguinte, eu vou rebaixar o meu padrão. Eu vou baixar o padrão de qualidade. Vocês não estão conseguindo andar sem rúcula, sem ruga, sem mácula. Eu vou baixar o padrão seguinte, eu vou dar uma liberada geral aqui. Muitos entenderam a graça dessa forma, é o liberar geral de Deus. Graça é o liberar geral de Deus, para que eu possa viver no melhorzinho que eu puder. Jamais. Então, humildade é reconhecer que sem a graça de Deus, jamais eu poderia viver o padrão que Deus deseja. Amém? Isso é ser humilde. Por isso que a pessoa cheia de justiça própria e com a mentalidade religiosa dificilmente aceita a graça de Deus. Porque ele tem que ser humilde primeiro para reconhecer, eu nada posso. Para depois dizer, eu tudo posso. Agora, incredulidade é eu negar essas virtudes concedidas pela graça de Deus. Isso é incredulidade. E eu começar a dizer, em nome da graça de Deus, em nome de uma suposta humildade, que eu sou um miserável mesmo, Cleves. Eu não presto mesmo. Eu não consigo fazer nada direito mesmo. Tudo bem. É essa a postura inicial que você tem que ter diante de Deus. Eu não consigo fazer nada direito. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço. Esse é o primeiro passo. Só tem graça para os humildes, só tem graça para aqueles que reconhecem que não conseguem por si mesmo. Mas depois disso ao conhecer a graça de Deus, ao contemplar a cruz de Cristo, isso precisa produzir fé no teu coração. Para aquela pessoa que dizia, eu não consigo, eu não podia, eu não passava de um miserável de um homem. Aí agora em Cristo você poder dizer, agora eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Agora entra a postura de fé. Porque senão eu vou ser aquele cristão que só é o pecador amado e perdoado, mas nunca que anda em vitória. Eu vou dizer, eu sou um miserável de um homem mesmo, eu não consigo andar, eu quero fazer o bem, mas só piso na bola.
Ih, eu sou fracasso mesmo. E aí você vai falar, mas eu sou humilde, eu chego para Deus e me humilho e falo, eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Como se isso fosse, né? Aí você levanta e é tentado novamente, e o que vem no teu coração? Fracasso, você é um fracasso. Quem é o fracasso? Está fadado a fracassar. Mas aí vem, irmãos, o entendimento da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ou seja, Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí tem uma diferença entre o santarrão religioso. Ele acha que pela força própria dele, ele teve alguma mudança na vida dele. E aí ele fica assim, como que pode você? Ele se orgulha, eu consegui, eu me converti rapidamente, eu já mudei tudo na minha vida. Como que você pode não ter conseguido? Mas você olha para ele e vê que ele tá no centro. Aí a santidade provida da graça, ela é humilde. Ela é humilde no sentido que ela sabe que todas essas virtudes que estão frutificando na sua vida são frutos da graça de Deus. Então, eu me glorio no Senhor e não em mim mesmo. Então, as pessoas veem essa santidade em mim e glorificam a Jesus. Seja emagrecimento, seja qualquer área na sua vida, irmão, se não for a graça de Deus, você não consegue. Mas com a graça de Deus, você consegue. Você consegue. Olha que coisa interessante. Tem muitos, em nome da humildade, eles não assumem coisas muito fundamentais. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Enquanto você não assumir que em Cristo você se tornou santo e justo, você nunca vai andar em santificação. Se você ainda continua dizendo, eu sou um pobre, miserável, pecador, por mais que você peque, porque você está crescendo na revelação da graça. Mas se você não assumir que agora recebeu uma nova natureza de Deus, você nunca vai andar em santidade. Nunca, nunca, nunca. Isso é uma coisa grave porque, preste atenção nesse texto. Gálatas capítulo 2:16 diz o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 17. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, se eu vou até Cristo para ser justificado, amém? Fomos nós mesmos também achados como pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ou seja, se eu fui até Cristo, buscando que Ele me justificasse, que Ele me tornasse justo, é certo que agora eu ainda vou me considerar pecador, por acaso então Cristo é ministro do pecado? Ou seja, se eu fui até Cristo, e eu ainda sou um pecador, Cristo ministrou para mim pecado. É certo que não. Então, graça, receber a graça é receber pela fé, é me apropriar pela fé dessa virtude poderosa. Que virtude é essa chamada? Santidade. E então, quando eu começo a ser tentado, eu me sinto forte para dizer não para o pecado. Eu não sou aquela velha criatura. Eu não sou aquela velha pessoa que vivia daquela forma. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Mas eu ando muito triste de perceber que muitos que se dizem cristãos, eu nem sei se eles estão chamando isso em nome da graça, eu nem sei o que eles acham disso. Mas muitos cristãos hoje
você não vê a santidade de Deus na vida. E eu falo, irmãos, não pensando em ninguém, eu nem sabia quem ia vir aqui hoje. Eu digo para mim e para você, vamos ser quebrantados hoje com essa palavra. Meu irmão, mentira não é mais para você. Palavrão não é mais para você. Relacionamento sexual fora do casamento não é para você. Não é porque se você se juntou na mesma casa que você é casado. Vai estabelecer uma aliança de verdade. Vai lá no mínimo no cartório, chama alguns irmãos da nossa comunidade, faz um cafezinho na tua casa e vamos orar por esse relacionamento. Não é porque você está chamando de marido e mulher que você é marido e mulher. Enquanto você não está fazendo isso dentro de uma aliança de casamento, você está cometendo fornicação. Você pode chamar de meu bem ou meu mal. Mas isso não é casamento. Isso não é casamento. Nós precisamos colocar a casa em ordem. Nós precisamos tirar as rugas e as máculas. E para isso nós recebemos a virtude de Deus, chamada santidade, para que nós possamos andar em santificação. Não vai se acostumando com... Você está entendendo que certas músicas que você está colocando na tua mente, elas estão pervertendo a tua santidade. Esses dias uma pessoa da minha família estava cantando uma música, mas ela é juvenil, ela não estava entendendo o que ela estava cantando. Mas irmãos, as músicas estão tão imorais. Essas músicas aí sertanejas, músicas de sofrência. Como que você permite alguém que Jesus morreu, alguém que Jesus amou, se entregou por você, você permite que essas músicas sejam tocadas perto de você, você tendo o controle de removê-las? Não tente agradar as pessoas na sua casa, para que elas vão na sua casa e se sintam bem, tornando o ambiente da sua casa um ambiente não santo. Eu sei que santidade é um assunto muito extrapolado, muitas pessoas chamaram de santidade o que era legalismo. Nós não estamos falando de uma santidade legalista, mas existem coisas que continuam pervertendo, existem coisas que a Bíblia continua chamando de pecado. E nós precisamos nos arrepender, mudar a nossa mentalidade, porque nós fomos criados por Deus como nova criação, como um povo santo, povo separado, de propriedade exclusiva de Deus. Nós não vamos ganhar o mundo querendo ser agradáveis ao mundo, falando, vem na minha casa. E aí quando você vê na tua casa é uma festa de bebedice, todo mundo fica bêbado na sua casa. E quando você vê na sua casa músicas que só pervertem a sua santidade, o seu filho está lá vendo esse ambiente. Você não tem como mudar. Se você vai numa casa, você vai lá e você vai trazer a luz de Deus lá, você não vai ser aquele cara chato tentando impor a sua santidade para aquela pessoa, porque ela primeiro precisa nascer de novo. Mas quando ela vai na sua casa, quando você tem um poder de influência, o que você está fazendo com a influência que Deus te deu? O que eu e você estamos fazendo com a influência que Deus nos deu? Nós aqui ensinamos há muito tempo que a questão não é se você bebe uma latinha ou outra, mas você não é garoto propaganda de empresa de bebida alcoólica. Não é isso que devia brilhar em você, não é isso que devia chamar a atenção sobre a sua vida. Por mais que se você é alguém que experimentou da santidade de Deus, você vai até chamar a atenção quando você vai numa festa ímpia e todo mundo está se embriagando e você tem a capacidade sobrenatural de tomar uma latinha, 2 latinhas e parar, e todo mundo vai perceber isso em você. Nós não estamos aqui também comprometidos com a santidade legalista. Eu sei que muitos nos rejeitam por nós não proibirmos. Uma vez uma pessoa falou, você tem que falar com o meu irmão porque ele está bebendo. Eu falei, mas ele está se embriagando? Não, ele nunca se embriaga, então eu não tenho direito nenhum de falar com o seu irmão. Porque eu não tenho direito de exceder e colocar sobre a vida das pessoas aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Se você olhar no meu corpo, não tem nenhuma tatuagem. Mas eu não tenho direito de falar para você que você não pode fazer uma tatuagem. Eu tenho sim que levar a você a pensar se você deveria fazer por uma ação do Espírito Santo, você se relacionando com o Espírito Santo. Mas não tem nenhum versículo que diz que não pode ter tatuagem.
E tem um pregador que diz que tatuagem pode tatuagem porque ali fala sobre as marcas que Paulo levava por causa do evangelho. Ele era chicotada, pô, não era tatuagem. Se você quiser essas marcas, nos procure no final da reunião, nós arrumamos um chicote e você sai daqui tatuado. Esse não é o foco, isso é secundário. Mas as pessoas precisam ver, e tem uma palavra que Deus tem falado muito comigo, e que no nosso país, a começar pela nossa liderança, os governos, é muito ausente, chama-se integridade. A santidade vai produzir em nós integridade. Vai produzir integridade nos nossos relacionamentos, é sim, sim, não, não. Que tipo de homem você é, que deve apresentar a sua esposa santa, sem mácula, sem rugas, sem tudo isso, e você não tem nem a coragem de assumir ela num cartório? Por causa de duzentão que você está economizando, vende aquele videogame ao que ela roda do teu carro. E é triste saber que as mulheres ainda caem nesse conto do vigário. O que é mais importante para nós, o duzentão ou nós expressarmos Jesus? Porque se um homem quer assumir uma mulher até o fim da sua vida, até que a morte o separe, ele não tem coragem de documentar isso. Isso por que a documentação é importante? Até para nós saber, meu irmão, o teu histórico. Se alguém quiser puxar a tua ficha e saber quantos relacionamentos você teve, ele vai puxar pelo cartório. Lá vai saber quantos relacionamentos você teve. Nós precisamos, irmãos, restaurar a integridade. Deus quer restaurar a integridade e Ele te deu virtude, capacitação para você viver no nível que jamais você viveria sem Ele. A integridade que Deus pede não é de um pastor apenas, não é de um líder de home church, a integridade é para todo cristão. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos quem nós servimos. A nossa casa precisa saber quais são os valores que norteiam a nossa casa. Irmãos, eu não tenho filho, eu sei que é difícil falar de uma causa que você não tem. Mas eu digo para você que seria muito difícil eu pensar como muitos pensam. Ah não, eu prefiro que meu filho esteja aqui tendo um relacionamento sexual aqui no quarto com a namoradinha, pelo menos eu sei que está fazendo, do que no mundão fora. Meu irmão, ele que vá para o mundão afora, mas na minha casa, enquanto eu tenho autoridade, não vai fazer. Eu jamais aprovaria. Eu jamais aprovaria. E eu creio que a graça de Deus iria transmitir para o meu filho a graça de Deus. No final das contas, a decisão é dele, é dela. Eu jamais iria ensinar para o meu filho qual que é o caminho para não engravidar uma moça. Fica aproveitando do corpo dela, mas eu vou te ensinar uma técnica para você não pagar pensão. Isso não é cristianismo, isso é picareta. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho, isso não é nova aliança, isso não é graça de Deus. Isso não é evangelho. Viver em santidade não é um peso para nós. Nós recebemos uma graça de Deus para isso. Nós recebemos uma provisão do céu para isso. Só que enquanto não concordamos com Deus e chamamos pecado de pecado, não há transformação. Você precisa dar nome aos bois. O que é pecado é pecado. Vá para a cruz enquanto graça. Força e capacitação para andar em vitória. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Infelizmente, nós estamos perdendo os filhos porque nós estamos baixando o padrão. Os filhos estão confortáveis, achando que estão vivendo uma vida maravilhosa. Esses dias, existem duas linhas teológicas do calvinismo, né, que a gente falou até muito dessa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem os arminianos, que são aqueles que creem que perdem a salvação. Eu acredito que os dois têm seus extremos.
Eu acredito que muitas pessoas, por ouvirem, uma vez salvo, salvo para sempre, ficaram confiados nessa frase, mas nunca foram salvos. Irmãos, é muito claro, é só você ler as cartas pastorais. Ninguém que foi salvo, ele vive na prática do pecado. O pecado te incomoda. Você pode estar até lá esses dias numa fase ruim, porque você deixou entrar algumas coisas, mas você está incomodado. Glória a Deus, porque você está incomodado, porque é sinal que você tem a natureza de Deus em você. Isso te incomoda. Você vai até numa festa, você exagera, mas você está incomodado. Você está incomodado, você chega em casa, você chega mal. Que bom que você está mal. Que bom que você está mal. Pior que se você estivesse fazendo um monte de coisa errada, você estivesse bem. Porque o Espírito Santo se entristece, você também se entristece. Porque o Espírito está dentro de você, se entristece. Glória a Deus. Nós fomos chamados para andar em santificação. Deus te deu a santidade, Deus te deu todo o recurso. E um dia Ele vai voltar e espera você, encontrar você sem mácula, sem ruga, gloriosa, adornada, esperando o noivo. Esperando. Ele não vai perguntar se você tem 4 carros, não. Ele vai ver se o quanto dele existe em você. O quanto do perfume dele exala através da sua vida. É interessante, né, quando Paulo fala aos Efésios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está falando uma coisa muito importante. Vamos imaginar que você pega aí um esportista aí, muito bom. Vou pegar o mais antigo, Michael Jordan. Aí Michael Jordan fala, sede meu imitador, assim como eu sou de outro jogador. Você ia falar, nossa, como que eu vou imitar esse cara? Pelo amor de Deus, esse cara joga muito. Deus não é incoerente quando ele usa Paulo para falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando ele fala que você deve imitar a Cristo, é porque você pode imitar a Cristo. E você pode como? Pela graça que recebeu. Ele não te pede algo que ele não te capacitaria para viver, tipo assim, vou ficar brincando aqui. Eu quero que essa pessoa se sinta muito mal. Eu vou pedir para ele viver um padrão de vida que ele jamais conseguiria. Ele ficar tentando lá, mas ele não consegue, na verdade. Não, Deus não está brincando. Quando usa Paulo para falar, serem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se ele fala isso, é porque nós recebemos essa graça, essa virtude e essa capacitação para vivermos conforme Jesus. É por isso que nós somos chamados de filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu ia falar mais, eu preparei 4 pontos, eu vou ficar só no primeiro. Se você quiser ouvir os outros 3, se Jesus não voltar a buscar você essa semana ou eu. Porque pode ser, hoje mesmo lá em São Paulo estão sepultando uma senhora, uma irmã da igreja. Será que depois de toda a pandemia que nós estamos passando, você não descobriu ainda que você vai morrer? Eu quero te falar algo. Você não sabe o dia. E o que a Bíblia nos diz? Como nós deveríamos viver? É como se fosse hoje. Eu fico vendo, né? Tiago fala que nós não deveríamos ficar dizendo, amanhã eu vou lá, depois eu vou acolá. Que vou lá? Se você perceber, tem uma frase que entrou no meu falar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, domingo que vem nós vamos estar aqui. Se Ele não quiser, nós não vamos estar aqui não. Os que já congregaram conosco, que não estão mais entre nós, a maior parte não é nenhuma senhora. São jovens.